Um feliz sábado a todos. Sejam bem-vindos à Igreja Adventista Central de São Paulo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: ei, você, eu quero te convidar para adorar a Deus comigo. Vamos ficar em pé? A Bíblia diz que que Deus distribuiu vários talentos. E normalmente a gente atribui talento a coisas que são mais palpáveis, né? Aquele cara que fala bem, aquele cara que canta bem, aquele cara que toca um instrumento. Mas você sabia que o amor é um talento que Deus deixou para todos nós? Se você tem a capacidade de amar o seu próximo, você com certeza pode ajudar a mudar a vida de alguém. A caridade é o amor, o uso dos dons em favor do nosso próximo. A gente pode louvar a Deus com o nosso amor. Quando Jesus neste mundo andou, nos transmitiu uma lição de amor, que ao ir para o céu tantos dons nos deixou. Descubra qual é o seu. Ao nos criar, dotou-nos com dons, e estes dons Ele vai nos pedir. Quando Ele voltar, Ele vai nos pedir. Descubra já o seu dom. Descubra já o seu dom. A caridade é um dom. Oh, sim é. Se você pode cantar, cante já. Um instrumento tocar, a louvar, falar de Cristo a alguém. Línguas ou possa curar, se o amor me faltar para com meu irmão, eu sei que nada serei, pois o amor tudo sofre e crê, tudo espera e tudo suporta, e já que o dom supremo, a caridade. Você pode cantar, cante já, o instrumento tocar, é louvar, falar de Cristo a alguém. A caridade é um show, assim é. Se você pode cantar, cante já, o instrumento tocar, é louvar, falar de Cristo a alguém. Você pode cantar isso? É amar. É amar. É amar. É um dom. É um dom. É um dom. É um dom. Caridade. É um dom. Caridade. Vocês cantando louvar. E olha, é louvar. Tô pegando jeito. A última. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvar a Deus é um privilégio. Enquanto nós estamos aqui nos reunindo, existem países com culturas diferentes da nossa, que as pessoas não podem fazer um culto como esse. Existem lugares onde as pessoas são realmente oprimidas. E você veio aqui essa manhã para lembrar de uma coisa:
Você é livre em Cristo Jesus. Jesus Cristo te liberta dos teus pecados. E aqui você tem liberdade para louvar e agradecer o nome de Deus. Tem um recadinho a mais. Jesus Cristo tem uma promessa. Um dia Ele vai voltar. E Ele tem uma promessa específica para cada um aqui de vocês. E por mais que hajam momentos da vida em que pareça que Ele se esqueceu, Ele não se esqueceu de você. Ele continua com você. E Ele está te ensinando algo. Pega esse momento de dor, esse momento de dificuldade, e peça com mais fé ainda, com mais fervor ainda: Senhor, me ajuda a entender por que eu estou passando por isso. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas com Jesus Cristo do seu lado é completamente possível. E Ele está esperando sempre você ali debaixo dos braços abertos, para que você possa ter uma vida junto com Ele. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. São nuvens que escondem o sol, escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se meu nome está gravado, seu nome está gravado nas mãos dele. Mesmo que ainda não consiga ver, Sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus
Jabes orou ao Senhor. No texto de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz que Jabes orou ao Senhor. Uma oração extremamente simples, que se a gente cronometrasse, provavelmente seria muito rápida, mas uma oração muito profunda. E o texto vai dizer que Jabes orou e disse: ah, como eu queria, quão bom seria se me abençoasses e expandisses meu território. É provável que Jabes, ao fazer a oração, estava se referindo a terras. Era uma nação agrícola. Mas nós não somos donos de terras. Talvez a maioria de nós não seja. Então eu quero usar esse texto para pensar em outros territórios. Como estão os seus afetos? Como está a sua intimidade com Deus? Como estão os teus territórios, que não são só físicos? Como está a sua saúde física e mental? Como você está lidando com os conflitos, que são regulares e garantidos? Todos teremos conflitos. A oração de Jabes é: Senhor, expanda, estenda, amplie os meus territórios. E talvez os territórios da vida da gente que precisem ser ampliados sejam aqueles que a gente tem dado menos atenção. Como estão os teus territórios? Quão encurtada está a sua paciência? Quão limitada está a sua tolerância? Quão reduzida está a sua generosidade? Estenda o meu território. E Jabes avança na sua oração dizendo: sê comigo em tudo o que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. Quem nunca, né? Quem nunca gostaria de viver num país perfeito, sem violência, sem tragédia? Quem nunca? Mas eu vou arriscar usar essa oração para uma outra evitativa. Senhor, livra-me do mal do meu próprio coração. Livra-me das aflições que eu mesmo estou criando, ao não conseguir me adequar à realidade e às escolhas das outras pessoas. Vamos fazer uma oração como Jabes? Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor, para que Ele faça por nós o melhor por nós. Ao Senhor nosso Deus, ao Deus que ouviu Jabes e lhe atendeu às orações, ao Senhor, mais uma vez nós oramos. Oramos com a consciência, com a certeza de que o Senhor nos ouve. É possível que nesse lugar, nessa comunidade, existam pessoas que não confiem que o Senhor se importa. Porque às vezes a gente acredita que o Senhor ouve, mas nem sempre a gente acredita que o Senhor se interessa. Por isso, esse é o primeiro território que eu gostaria de pedir que o Senhor amplie em nossas vidas. Que o Senhor amplie a nossa confiança no seu amor. Que o Senhor amplie a certeza que nós temos, ou devemos ter, de que o Senhor se interessa por nós e fará o melhor em nossas vidas, para além das nossas escolhas e interesses. Ao Senhor nosso Deus clamamos, que nos livres do mal, especialmente o mal que ainda carregamos. Não é aquele que nós conseguimos confessar, é aquilo que nós nem sabemos dar nome, é aquela predisposição para o errado. Livra-nos do mal, Senhor, a fim de que nós sejamos efetivamente abençoados pelo Senhor. E quando formos vitoriosos, e quando formos beneficiados e nos tornarmos grandes, inclusive nessa terra dos homens, ajuda-nos também a devolvermos aos outros, a ajudarmos os outros na mesma proporção. Amplia a nossa capacidade de amar. Que esse território seja cada vez mais crescente em nossas vidas, em nome de Jesus. Oiês. Oi! Vocês estão bem? Todos felizes? Que bom, graças a Deus por isso. Eu queria chamar aqui o Gessé, mais conhecido como GG. Alguém se lembrou de orar pelo G essa semana, gente? Deus está vendo, hein? Ó,
Amém. Nossa, pelo menos alguém orou por você, amigo. Gente, para quem não sabe, eu acredito que muitos já saibam, a gente tem o hábito de semanalmente entregar essa arca que contém os pedidos da igreja, da comunidade. Alguém fica responsável por orar pelos pedidos e nós, como igreja, ficamos responsáveis de interceder pelo escolhido da semana passada, no caso, foi o G. Foi muito bom conversar com você essa semana, viu, amigo? De verdade. Você gostou de falar comigo essa semana? É que a Sara reclama que eu não... Eita, a Sara reclama que eu não respondo ela, né? E aí eu tive que responder ela para falar dos pedidos. Foi legal, foi legal. Chorei algumas vezes, orando por vocês, lendo os pedidos que estão aqui, recebendo o carinho de pessoas que mandaram mensagem dizendo que estavam orando. Enfim, vou falar pouco. Pode falar, como mais testemunho. É que tem um universo aqui no meu ouvido, só um minutinho. Aí... E vai, volta. Eu sou muito grato por fazer parte disso aqui. Sou muito grato por ter pessoas que oram por mim. Nossa, essa semana foi um carinho de Deus assim na minha vida. As pessoas que mandaram mensagem. A sensação de que tem gente olhando por você. A sensação de que Deus não se esquece. Eu tinha pensado em um monte de coisa para falar agora. Tinha combinado com os caras para fazer um fundinho que eles não fizeram e que também não adianta porque eu esqueci o que eu queria. Mentira. Já é uma leve bronca. Nossa. Essa música ficou na minha cabeça a semana toda. Não. Essa música fala no coro dela que eu posso clamar, porque eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo. Eu senti a presença de Deus na minha vida. E eu queria muito que vocês pudessem sentir um pouquinho do carinho que eu senti essa semana das pessoas orando por mim. Eu orei por vocês todos os dias. Estava comentando com a Amanda ontem que eu ia lá, meu tempo está menos. Eu sempre reclamo com as pessoas que o tempo delas está menos, agora é o meu. Eu falei para Amanda, uma amiga nossa que teve bebê recente, que durante as minhas orações na semana eu falava o nome das pessoas em voz alta, porque de alguma forma eu sentia que Deus ia chegar um pouquinho mais perto delas assim. E eu falei o nome de vários de vocês, e em alguns momentos eu falei aquela pessoa do cabelo vermelho, aquela pessoa carequinha, aquela pessoa do cabelo branco, porque eu não sei o nome de todos vocês, mas eu tenho olhado e orado por vocês. Eu queria muito que, para além de orar pela pessoa que eu escolhi essa semana para ficar com a arca, vocês orassem também por todo mundo que faz parte desse projeto aqui, todo mundo que faz parte desse culto, dessa ideia de adoração, que são pessoas muito dedicadas, pessoas que colocam todo o seu coração aqui, para que Deus chegue um pouquinho mais perto de você, e um pouquinho mais perto das pessoas que assistem a gente em algum momento. Com isso, eu queria chamar, cadê? O Sérgio. Por quê? O Sérgio é uma pessoa que está com a gente. Eu brinco que ele está com a gente há um mês só, mas já vai fazer uns 4. E todo mês eu falo que é um mês só. O Sérgio chegou tem pouco tempo no time, mas o Sérgio faz tudo. O Sérgio tira foto. O Sérgio é voluntário da técnica em todas as técnicas possíveis. Aprendeu a fazer câmera, está aprendendo a mexer no som, aprendeu a mexer na tela. E é um cara que tem sido muito parceiro aqui da gente e que tem feito esse culto acontecer para vocês. E na semana que vem, eu gostaria muito de ver todos vocês aqui, porque semana que vem é o batismo do Sérgio. Eu escolhi ele essa semana para que todos vocês orassem pela vida do Sérgio, porque ele tomou uma decisão muito importante. E é uma decisão que vem cheia de serviço, cheia de entrega, cheia de adoração na vida dele para com Deus e para todos vocês aqui. Enfim, eu acho que é isso. Já estourou bastante do meu tempo ali. Obrigado por todos vocês que oraram, eu fiquei muito feliz, viu? Eu gostaria de pedir a gentileza, que vocês não se esquecessem do Sérgio. Gravem, Sérgio. Se não lembrarem do nome, o moço da arca.
E que você estendesse a sua mão agora em direção a Ele, para a gente interceder. Querido Deus, te agradecemos porque nós temos um Deus que a gente pode clamar e ter a segurança de que a gente vai ser atendido. Muito obrigada por isso, Deus, muito obrigada. Não seríamos nada nessa vida sem essa certeza. E é nessa certeza que apresentamos a vida do Sérgio no teu altar. E damos glórias porque o Senhor foi vitorioso na vida dele, porque ele escolheu viver ao teu lado e nós te glorificamos por isso. Esse é um passo importantíssimo, declarar isso, e nós te agradecemos por essa vitória na vida dele, porque o inferno não teve poder, mas sim o Senhor. Então nessa semana relembre ele dia após dia do porquê ele escolheu a ti. E que essa certeza o acompanhe de manhã, de tarde, de noite, não só ele, mas toda a sua casa, em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Deus te abençoe. Gente, bom dia, tudo bem? Se você em algum momento teve a oportunidade de visitar o primeiro culto, você deve ter percebido que nós temos uma boa quantidade de cabecinhas brancas. São os nossos queridos vovôs e vovós. Hoje a gente separou um tempo para eles, claro, um tempo também com comida, para que celebrássemos esse dia dos avós. Eu estou contando isso porque esta casa em que nós estamos, nós apelidamos de a velha casa. Velha casa porque aqui, construída desde 1926, passaram muitos dos nossos avós espirituais. E tanto a velha casa quanto os avós gostam de algo em comum. Gostam de ver a casa cheia. A velha casa é mais bonita quando ela está cheia. Esta nossa casa. Mas cheia de todo tipo de gente. Que tipo de gente você é? A gente quer que você seja um tipo de gente que nós colocamos aqui. Gente da técnica, gente da música, gente do bem-estar, gente da comunicação. A gente quer que você seja esse tipo de gente também com a gente. Servindo, sendo voluntários e assim ajudando a gente a tornar a velha casa cada vez mais a nossa velha casa. Mas se você talvez seja o tipo de gente que só quer assistir, não importa. O importante é você estar aqui com a gente em todo o tempo, servindo ou assistindo. Tem um QR Code. Você pode apontar o seu celular e preencher um formulário. A gente quer muito que você também participe com a gente desse rolê todo, porque é importante que você esteja também servindo com a gente. Deus abençoe você. Jesus na criação ofereceu dádivas, vida, verdade, liberdade, domínio. Ele habitou entre nós para salvar a liberdade, libertar a criatura oferecendo a sua vida, para oferecer bênção, bênção abundante, bênção transbordante, a maior de todas as bênçãos, que é Jesus. Isaac conquista os seus poços, a prosperidade está em curso. Agora Deus fala com Isaac e ele será pai de uma grande nação. Isaac abraça esta promessa, mas Rebeca, é estéril. Promessa feita, mas Isaac vai orar por 20 anos. Parece estranho, mas esta é a forma de Deus. É a vida que segue. Quantas promessas de Deus você já abraçou? Está orando por elas? Ou só está esperando passivamente a sua bênção chegar? Enfim, Rebeca está grávida. Nem sempre as bênçãos são recheadas de facilidades. As crianças estão brigando dentro do seu corpo. E elas deixam assim a vida muito mais difícil. Curioso, mas Rebeca
chega ao ponto de questionar a bênção. Como bênçãos podem trazer sofrimentos? Nascem os meninos, um segurando o calcanhar do outro, e já no ventre um desejou a primazia sobre o outro. O mais moço dominará sobre o mais velho, disse Deus. E Deus vai cumprir sua promessa, e Ele sempre cumpre. Jacó, predileto de sua mãe, cresce sabendo da profecia. Jacó vai agir segundo seus interesses, continua segurando o calcanhar do irmão e por um prato de lentilhas compra o direito de posse da herança familiar. Comprou o direito legitimamente, estranhamente não vai herdar. Seu pai se percebe velho e decide passar a bênção para Esaú, o legítimo. Agora sua mãe quer ajudar a profecia se concretizar. Um cabrito bem cozido rouba o direito da herança espiritual. Estranhamente vai herdar, mas não porque roubou, mas porque Deus prometeu. Jacó não poderia ser mais humano, com todas as suas peculiaridades, mas Deus nos vê, não pelo que somos, mas pelo que somos com Ele e sem Ele também. Deus vê o que eu e você podemos ser, o que podemos verdadeiramente ofertar, porque o que somos determinará o que ofertamos. Somos quem somos e Deus nos vê. A maturidade da oferta está intrinsecamente ligada a como nos vemos e a como enxergamos a Deus. Existe espaço em seu coração para reconhecer, se render e invocar a Deus pelos motivos corretos? Jacó ainda não sabe quem é Deus, mas Deus vai construir uma realidade no coração de Jacó. E conhecemos o resultado mais à frente. A caminhada de Jacó será longa e a nossa também é, mas Deus é paciente. Todos temos uma caminhada para nos tornarmos verdadeiros adoradores, verdadeiros ofertantes, e Deus vai fazer a sua obra em nós. É por isso que Deus repete todos os dias a mesma afirmação, para você e para mim: filho, cuida bem de ti. Filho, eu cuido de ti com muito amor, mas filho, não esquece de mim. Filho, cuida do que é meu, que por um tempo será seu. E este é o momento de nós devolvermos a Ele, em forma de gratidão, tudo aquilo que Ele nos emprestou por um tempo. As bênçãos, as dádivas, o amor dEle através dos nossos dízimos e ofertas. Te guardo e te
Feche seus olhos. Quero convidar você nesse momento a abrir o teu coração. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Amém. Teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Senhor, nós queremos declarar que Tu és santo. Queremos declarar que não há outro além de Ti. Queremos declarar que temos fé em Ti. Queremos declarar que queremos a Tua presença aqui conosco agora, Pai. Abre o nosso coração, Senhor. Abre a nossa mente. Nos ajude a perceber a Tua presença. Nos ajude a sentir que o Senhor está aqui conosco, Pai. Só Tu és santo. E não há outro como Tu. Não há outro, não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Você pode declarar que só Ele é santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu, não. Só Tu és Jesus. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Oh Pai, só Tu és santo. E não há outro como Tu. Não há, não há, não há, não há, não há. Jesus. Não há outro como o nosso Jesus. Ele vive. Essa manhã nós queremos pedir que Ele fortaleça a nossa fé. Quando eu falo em fé, eu lembro do meu casamento. Tem várias circunstâncias da vida, mas eu me lembro muito do meu casamento. Porque
eu e a Sara, a gente se casou numa situação complexa. E foi um começo muito difícil. E quantas vezes nós nos ajoelhamos e quantas vezes a gente pensou, acho que aqui é o fim. Quantas vezes a gente fez as malas e com as malas na sala de casa, talvez minhas malas ou as malas dela, a gente estava pronto às vezes para ir embora, para acabar com a nossa família. Por muitas vezes a gente pensou que era o fim. Mas para a honra e glória de Deus estamos aqui. E a cada dia Deus tem consolidado o ministério na nossa vida. E um dos nossos principais ministérios, se não o principal, é a Yasmin. Eu estou falando da Yasmin porque segunda-feira ela completa 11 anos. E querendo ou não, nossa família é nosso ministério, é nosso maior ministério, é o símbolo de que nós juntos somos muito mais fortes do que separados. Eu não sei no que você hoje está precisando ter mais fé. Talvez você precise de mais fé para ser mais paciente. Talvez você tenha uma sensação de medo constante invadindo o seu coração, que te impede de agir, que te paralisa. E talvez você repita esse medo, talvez você repita essa impaciência, essa raiva, essa angústia aí dentro de você. Mas sabe que Deus pode libertar você, desde que você tenha fé nele. Se você tem fé nele, você entrega nas mãos dele, porque você sabe que ele já escreveu a tua história, que ele já escreveu o teu caminho. Eu queria convidar você a ficar em pé, porque nós vamos cantar dessa fé. Não fica com preguiça não, esse é o momento de adorar. Então adora, abre sua boca, canta junto, declare, coloca para fora. Eu tenho certeza que enquanto a gente canta, Deus vai promover cura aqui nessa manhã. Não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Minha esperança está num Deus que nunca perdeu. Sim, eu vivo pela fé. Você pode cantar? Sim, eu? Sim, eu vivo pela fé. Que fé é essa? A fé que faz milagres, que muda a história. A fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. A fé que faz milagres, que muda a história. A fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. Vamos lá, coral. Não vivo pelo que vejo, Não vivo pelo que vejo, mas eu vivo pelo que creio. eu vivo pelo que creio. Pois a minha esperança está num Deus Minha esperança está no que nunca Deus perdeu, que nunca. perdeu. Sim, Sim, eu vivo pela fé. sim, eu vivo pela fé. Sim, eu vivo pela fé. Vai lá, coral, que fé é essa? A fé que faz milagres, Que muda a história. que muda a história. A fé que põe gigante no A fé chão. que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. A fé que faz milagres, Que muda a que história. muda a história. A fé. A fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. Atenção. Se o meu mundo desabar e o chão faltar,
sabemos que somos falhos e sabemos que quando nós estamos no chão, o Senhor estende suas mãos para nos resgatar e nos levantar. Fortalece a nossa fé. Ele vai fortalecer a sua fé aqui hoje. Porque te abate, ó minha alma, se levante, ande sobre as águas, abre seus olhos e veja Deus chamando. O que ele te diz? Ande sobre as águas, porque te abate, ó minha alma, se levante, ande sobre as águas, abre seus olhos e veja Deus chamando. Ande sobre as águas, porque te abate, ó minha alma, se levante, ande sobre, abre seus olhos e veja Deus chamando. Ande sobre as águas. Se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso ver, eu preciso crer que tu estás comigo, tu estás comigo, tu estás comigo, a fé que faz milagres, que muda a história, a fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. Você pode cantar? A fé que faz milagres, que muda a história, a fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio, 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 é nela que eu creio. Mais umas vezes, é nela que eu creio, é nela, é nela, é nela, é nela que eu creio, é nela que eu creio, é nela que eu creio, é nela que eu creio. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em
ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui louvando o Teu nome. Nós clamamos a Tua presença, do Teu Santo Espírito, que ela possa ser percebida aqui nesse lugar. Que Ele também traduza tudo aquilo que vai ser dito nessa tarde. É o que eu te peço por Jesus, amém. É bom estar de volta, que bom reencontrar vocês. A gente está encerrando o nosso mês jovem aqui na Igreja Central de São Paulo. E eu quero registrar aqui minha gratidão aos queridos amigos e colegas que ocuparam o púlpito ao longo desse mês. O pastor Jorge pregou no início do mês, depois o pastor Estevan Scheffel esteve com vocês, é o nosso pastor ministerial aqui na região central da capital paulista. No sábado passado, o pastor Edmur, um bom amigo também, esteve conosco. E hoje eu devo encerrar esse mês especial da nossa juventude. E eu começo perguntando para você se você já comeu o seu morango do amor. Porque estava na hora, né, de alguém atropelar aquela maçã. É óbvio, o morango é muito melhor que a maçã. Eu estava lá fora e só se falava de Brasil. Tarifaço, guerra tarifária, não sei o quê. Eu falei assim, vou chegar no Brasil e vai estar Cheguei aqui, só se fala de amor, morango do amor. É um chaveirinho, como é que é o nome do chaveirinho? Que é um monstrinho, como é que é? Como? Labubu. Esse negócio aí. E eu falei, gente, o Brasil é o melhor país, não tem jeito. Como pode um influenciador ou um grupo de influenciadores de fato influenciar uma nação inteira? A gente vive que tempos os nossos e que costumes, diria Cícero, não é? Ó tempora, ó mores. Que tempos os nossos e que costumes, uma era em que qualquer um pode ser um influenciador e te fazer querer aquilo que você nem sabia que queria. E um lugar em que tem muito influenciador, necessariamente é um lugar que tem muita gente influenciável. Porque não haveria influenciadores se não houvesse os influenciáveis, que somos todos nós aqui. Mas, eu não sei quem você segue, talvez você pode... Chegando em casa, dá uma checada, fica aqui como sugestão dessa tarde, suas redes sociais, e tenta ver lá quem você segue, talvez esteja na hora de você fazer lá uma limpeza um pouquinho nos seus seguidores. Às volta e meia a gente precisa fazer isso. Gente que a gente deixou de conviver, gente que a gente deixou de se interessar e que está ali acumulando um espaço. Mas eu fico pensando que se Jesus vivesse nos dias de hoje, se ele seria alguém que teria muitos seguidores, ou se ele seria alguém odiado, se ele teria mais haters do que Jesus lovers. Eu não sei, mas eu imagino que seguramente ele teria um impacto profundo na vida de todo mundo, porque se numa época de comunicação tão rara como no primeiro século, ele conseguiu dividir a história da humanidade em antes de e depois de, seguramente nos dias de hoje, de enorme amplitude de meios de comunicação, Jesus seria alguém que se valeria seguramente de todos os meios para anunciar aquilo que ele veio anunciar. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia numa história que vai mostrar para a gente um pouquinho sobre isso aí. João capítulo 6. E eu vou pedir para você abrir tua Bíblia, e de novo, eu vou pedir que você fique com ela aberta, eu quero que você leia na Bíblia essa história. A gente vai ler essa história praticamente o capítulo inteiro, tudo bem? Você vai ler a Bíblia, você veio aqui para ler a Bíblia. E se te der aí alguma crise de abstinência, se você ler durante a semana a Bíblia, ajuda. Quando chega aqui, você não fica tão cansado de ler a Bíblia aqui. Então fica uma sugestão também para você ler a Bíblia durante a semana, para você não achar ruim quando o pregador lê muito a Bíblia aqui. Tudo bem? Capítulo 6, abre tua Bíblia, você vai ficar nela, porque eu não tenho nada para dizer. O que eu tenho para dizer está escrito aí, e que você podia ter lido, inclusive. E nem precisaria de eu estar dizendo. Mas como a gente precisa comungar, e há uma importância em comungar, a gente está aqui reunido para ler junto a palavra de Deus. Firmeza?
João capítulo 6. O que está acontecendo em João capítulo 6? Jesus está pregando. E tem uma multidão ouvindo Jesus pregar. Jesus tinha muitos discípulos, ele não tinha só 12. Na realidade, Jesus tinha 3 discípulos mais próximos. Os 3 discípulos mais próximos de Jesus, mais íntimos a Jesus, eram Pedro, Tiago e João. Lembra do barquinho? Pedro, André. O André não está nos 3, é só o Pedro, o Tiago e o João. O André era irmão do Pedro, mas ele era da segunda prateleira ali dos discípulos. Porque os 3 mais íntimos eram Pedro, Tiago e João. Eles estavam em eventos, alguns, que os outros não estavam, mas eles estavam. Além dos 3 discípulos, Jesus tinha 12. E você vai lembrar ali dos 12 discípulos. Mas além desses 12 discípulos que andavam mais próximos a Jesus, havia pelo menos, a Bíblia vai dizer, mais 70 discípulos oficiais. 70 seguidores de Jesus que eram enviados por ele aqui e acolá para algumas missões específicas. Então Jesus tinha pelo menos 70 seguidores mais próximos que seguiam ele fielmente, entre eles homens e mulheres. Muitas dessas tiveram inclusive importância apostolar após a ressurreição de Jesus. Você vai se lembrar que a primeira pessoa enviada foi uma mulher, a saber Maria, primeira apóstola, ela foi enviada. Antes de enviar um homem como apóstolo, Deus enviou uma mulher como apóstolo. Vá e anuncie para os outros que ele ressuscitou. Enfim, dito isso, havia 70 pessoas próximas de Jesus. Mas quando Jesus pregava, uma outra multidão de fãs seguiam Jesus. Jesus tinha muitos fãs. Note, eu disse que ele tinha 70 discípulos, mas ele tinha uma multidão de fãs. E aí eu já estou fazendo aqui uma clara separação entre quem é fã de Jesus e quem é discípulo de Jesus. Eu não sei quem você é, se você é fã de Jesus ou se você é discípulo de Jesus, mas nesse capítulo tem os 2, os fãs e os discípulos de Jesus. E o texto que a gente vai ler, eu quero ler o verso 14, porque esse culto, esse sermão de Jesus se estende. E olha o que diz o verso 14. Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O que fez com que aqueles homens, aquela multidão de pessoas, declarassem a messianidade de Jesus. O que fez com que aquela multidão de pessoas declarassem que ele era o profeta que devia vir ao mundo. O que fez com que eles começassem a querer que ele fosse rei. Sabe o que foi? Ele alimentou uma multidão. Esse capítulo é o capítulo do famoso milagre de Jesus, da multiplicação dos pães. O que estava acontecendo? Jesus passou do horário. Jesus estava pregando e tinha lá o timer dele, igual tem o meu ali, que o Gessé fez questão de mencionar aqui quando veio na hora da oração, e o tempo de Jesus acabou, e Jesus continuou pregando. E as pessoas não foram embora. Ora, se eu ficar falando muito aqui, começa a dar fome, e você vai embora. Mas imagina como deve ser, ou como devia ser, ouvir Jesus pregar. Eu não sei você, mas eu ia ficar, e ó que para mim isso é muito mais difícil que para alguns. Eu ia ficar com fome, mas eu ia ficar ouvindo Jesus pregar. Devia ser muito bom ouvi-lo falar. E ele começou a falar e passou do tempo. E chegou um momento que tinha passado tanto do tempo que ele próprio, ele percebeu que tinha passado do tempo e que ele precisava alimentar aquelas pessoas, porque elas estavam com fome. E ele chama então Filipe, que era um dos seus discípulos, está lá no verso 5 em diante, e ele vai dizer para Filipe assim: olha, providencie pão para essa multidão. Essa fala parece irônica. Jesus devia estar brincando com o Filipe, não é possível. Mas o Filipe ouviu aquilo e falou: como é que eu vou alimentar essa multidão? Ora, você pedir para alguém conseguir pão para mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, porque o texto bíblico diz que eram 5.000 homens, Filipe deve ter olhado para Jesus e falado assim: você está de brincadeira comigo. Ora, pedir pão no primeiro século era algo difícil, porque a matéria-prima para fazer o pão era escassa, e cara, o óleo especialmente. Onde é que iria conseguir pão para todo mundo? Quando eu e você queremos pão, a gente vive na melhor cidade do planeta para comer pão. Eu moro em São Paulo, eu sou paulistano, mas eu amo São Paulo, porque não há lugar melhor no mundo para comer pão e para frequentar padarias como em São Paulo. Eu estou te falando, não tem lugar no mundo com padarias como tem em São Paulo. Já falei aqui do pão, quanto apaixonado que eu sou pelo pão, e especialmente pelo pão paulistano, que é de tradição italiana, o que faz dele um pão melhor do que o carioca, que é de tradição portuguesa. Para além dos pães saborosos que você encontra nas padarias de São Paulo entendeu padaria como um negócio como em nenhum outro lugar do mundo se entendeu padaria como negócio.
As padarias em São Paulo não são um lugar onde você vai só para comer pão, ou um pão na chapa sair da requeijão, ou um queijo quente, ou sei lá o quê, porque na padaria de São Paulo você pode inventar o que você quiser com o chapeiro. Isso não tem lugar. Gente, você tem que entender que isso não tem em outro lugar. Isso não tem outro lugar. Como negócio, São Paulo entendeu que as padarias eram o terceiro lugar. Essa ideia de terceiro lugar que o Starbucks entendeu, as padarias de São Paulo já tinham entendido há muito tempo. Você tem sua casa, você tem o trabalho e todos nós precisamos de um terceiro lugar. E onde é esse terceiro lugar do paulistano? As padocas, as padarias. Na padaria eu vou para fazer reunião, na padaria eu vou para trabalhar, na padaria eu vou para escrever, na padaria eu vou para ler, na padaria eu vou para produzir conteúdo. Eu vou na padaria para tudo, porque é um terceiro lugar. Quisesse Deus nos dar a bênção de as igrejas serem, ou que elas fossem em terceiro lugar. Meu sonho para uma comunidade no centro de São Paulo é que ela ocupasse como um centro de influência esse terceiro lugar. Portas abertas 24 horas, onde as pessoas vêm aqui para tudo, inclusive para adorar a Deus, mas para outras coisas também, para aprender inglês, para procurar um advogado, para comer porque tem um bom restaurante. Imagina se a igreja fosse nesse lugar no centro de São Paulo, um terceiro lugar. Onde eu viesse para trabalhar, porque é um coworking, onde a Wi-Fi fosse grátis para todo mundo, onde tivesse uma boa cafeteria para as pessoas tomarem ali uma bebida. Imagina se a igreja fosse esse lugar, a gente teria entendido aquilo que eu vou dizer que uma senhorinha lá no século passado, ou 2 atrás, chamada Ellen White, quando foi a Nova York, disse que deveria ser a igreja devia ser esse lugar. Esse lugar que as padarias entenderam, e a igreja ainda não entendeu. As padarias em São Paulo, mais do que isso, elas entenderam a rotina do paulistano, e aí eu vou dizer para você, isso aqui em lugar nenhum do mundo mesmo, que elas precisavam ser 24 horas. Se tem uma coisa horrível fora de São Paulo, eu estou falando de uma das 25 capitais globais do planeta, eu estou falando da maior cidade do hemisfério sul do planeta. Se você mora em São Paulo, é difícil você encontrar outro lugar no mundo para você morar que seja melhor do que morar aqui, é muito difícil. Em termos de dinâmica de infraestrutura, se você quer paz, sossego e abrir mão de tudo isso, tudo bem, mas eu estou dizendo, no sentido de uma capital global, são poucos os outros lugares. E eu vou dizer que se você for para alguns lugares, você não vai ter coisa 24 horas funcionando. Tem uma academia aqui na esquina, eu não estou fazendo propaganda dela, ela é 24 horas. Se 3 horas da manhã você acordou querendo malhar, você não deve ser uma pessoa do bem, mas você vai lá 3 horas da manhã. Mas eu que sou uma pessoa do bem, acordo com vontade de comer pão 3 horas da manhã, eu tenho um monte de padaria para comer, eu faço reunião com a minha liderança, eu não posso nem falar aqui, denunciar aqui os caras. É 2 horas da manhã que você está na Bela Paulista, na Galeria dos Pães. A Galeria dos Pães, para você ter uma ideia, ela não tem porta, porque ela nunca fechou. Na pandemia foi um problemão, porque a Galeria dos Pães estava aberta e não tem porta. Se for lá agora nos Estados Unidos, você vai lá, não tem porta, é uma catraca, mas não tem porta. Comprar pão em São Paulo é muito fácil. Mas comprar pão no primeiro século, no Antigo Oriente, é muito difícil. E agora Jesus vira para o Filipe e fala assim, se vira, eu quero pão. O Filipe vira para o André e fala, André, tem que arranjar pão. O André começa a procurar na multidão e ele não encontra nada como solução. Aí ele encontra um garotinho, lembra do garotinho? O garotinho tinha levado um cestinho. E nesse cestinho tinha o quê? Cultura bíblica aqui do rol do berço. Você que é adventista de berço. O que ele tinha no cestinho? Quantos pães? 5 pães e o que mais? 2 peixinhos. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E agora o André olha para aqueles pães, aquele negocinho, o que é uma tremenda de uma falta de bom senso. E ele vira e fala assim, você podia compartilhar para a gente alimentar essa galera aqui com o seu pãozinho? Isso é uma sacanagem, porque é que nem pedir para dividir o Yakult, né? Tem coisa que você não faz, que é pecado fazer. Você não pede o gole do Yakult. A pessoa está abrindo um Yakult, você fala assim, me dá um gole. Você não faz isso. Mas ali era tipo isso que ele estava fazendo. Ele olhou a cesta e falou assim, se divide. Eu fico imaginando a mãe daquele menino preparando para ele aquele lanchinho. Porque eu fico imaginando isso porque eu tive essa mãe, sabe? Eu lembro que quando eu estava na primeira série, eu ingressei na vida escolar na primeira série. Eu não fiz prezinho, essas coisas. E eu ingressei na primeira série em 1994, no antigo Centro Educacional Adventista Germano Ritter, atual Colégio Adventista do Brooklyn. Eu morava na Rua Princesa Isabel e o colégio ficava na Rua Princesa Isabel. E eu me lembro que na primeira excursão que a primeira série fez naquela época, foi uma excursão cultural. A minha professora da primeira série era a professora Irene. A professora Irene, eu contei essa história fazendo uma semana de oração no IASP ano passado, e ela está frequentando lá, eu não sabia, quando terminou o culto, ela foi lá me receber, tirei foto com a professora da primeira série, isso é incrível.
1994, eu fui fazer minha primeira excursão para algum lugar civil, sabe? Excursão cultural, eu não lembro onde era. Mas a gente tinha que levar um lanche. Eu lembro que um dia antes a minha mãe preparou minha lancheira. E ela fez uma coisa que é de Jesus, assim. Ela comprou um saco de bisnaguinha. E ela, há quem acha que é do demônio, farinha branca, essas coisas, né? Respeito você. Ela pegou a bisnaguinha, ela cortou no meio, ela colocou uma fatiazinha de queijo, mussarela, uma fatia de peito de peru e um requeijão cremoso. E ela fechou aquela bisnaguinha, uma por uma, com papel alumínio assim, Keila. Você está ligado? E colocou na geladeira para o dia seguinte. Quando ela voltou naquele dia, passou na frente do Céus. O Céus é uma loja, serviço educacional, lar e saúde. É uma loja da igreja que existia naquela época, na rua Princesa Isabel, entre o colégio e a minha casa. E meu pai trabalhava lá, inclusive. E a gente passou naquela loja, vendia produtos da Superbom, que é uma indústria alimentícia da igreja adventista. E ela faz um suco de uva, famoso suco de uva da Superbom. E ela comprou o suquinho de uva e ela me deu aquela lancheira no dia seguinte e falou assim para mim, me deu uma ordem, cuja ordem eu jamais desrespeitei da minha mãe. Se teve uma coisa que eu nunca desobedeci da minha mãe é quando ela dizia isso. Ela me deu a lancheira e falou assim, ó, é para comer tudo, hein? É para comer tudo. E ela falou, eu nunca desrespeitei a ordem da minha mãe, dá para perceber. E eu levei aqueles lanchinhos, eu fico imaginando aquele menino com aquele cestinho, com 5 pães e 2 peixinhos, e a mãe preparando ele, falando para ele assim, olha, você vai ouvir Jesus, e pode ser que você tenha fome, e está aqui o seu lanchinho, e é para comer tudo, hein, meu filho? Sabe, a primeira lição que a gente tem nessa história, é que Jesus é preocupado com a fome do faminto. A primeira lição que a gente tira dessa história do capítulo 6, é que Jesus está preocupado com as necessidades do agora. Ele não está apenas preocupado com as necessidades eternas e do porvir. Ele está preocupado com as necessidades do agora. É parte do evangelho promover misericórdia para miseráveis. Nós somos chamados a dirimir a miséria do mundo com misericórdia. Essa é uma convocação do cristianismo. Essa é uma bandeira do cristianismo. A promoção da justiça é uma bandeira do cristianismo. Um evangelho que só anuncia a solução no porvir é um evangelho incompleto e manco. Há uma dinâmica nos evangelhos que nós chamamos na teologia de já agora, mas não ainda. O que isso significa? Isso significa que o reino de Deus, quando Jesus esteve aqui, Ele inaugurou o seu reino, ou seja, o reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus já chegou. O reino de Deus já agora está. De maneira que quando você nasce de novo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você nasce para um novo reino e você já pode agora viver como que se no reino. Ele já está entre nós, mas ainda não, porque Ele ainda não voltou para estabelecê-lo de forma definitiva. Nós aguardamos o ainda não. Nós aguardamos a breve volta de Jesus, onde Ele definitivamente estabelecerá o seu reino. Mas nós já tivemos esse reino inaugurado, ou seja, Ele já está entre nós. Nós já somos convocados a viver como que no reino, na lógica do reino de Deus. Uma religião que olhe para a fome e diga assim, quando Jesus voltar isso vai ser resolvido. Um evangelho que olhe para as necessidades do homem agora, do meio ambiente, e diga assim, pastor, isso aí vai de mal a pior, isso só vai resolver quando Jesus voltar. Um evangelho que só anuncia a solução para as mazelas da humanidade na volta de Jesus, é um evangelho insuficiente, incompleto e manco, porque quem tem fome precisa do Jesus real agora. Esperar Jesus voltar de barriga cheia é fácil. Se o seu evangelho só tem solução no porvir, ele é insuficiente, ele não é o evangelho completo. Cristo Jesus está tão preocupado com o agora até que Ele venha, quanto Ele está com o resolver quando voltar. O que Jesus está se ensinando aqui é que é nosso dever dirimir a miséria dos miseráveis com misericórdia. Esse é o chamado do evangelho. Há uma frase famosa que li, e eu não sei referenciar porque não me lembro onde li, mas que diz assim, se falta pão na minha mesa, eu tenho um problema econômico. Mas se falta pão na mesa do meu vizinho, aí então eu tenho um problema espiritual. Porque não é possível que, havendo pão na minha mesa, falte na do meu vizinho. Se falta pão na mesa do meu vizinho, tendo na minha, eu não tenho um problema econômico. Tem alguma coisa errada com a minha espiritualidade, com o meu cristianismo. Você entende isso?
Jesus está preocupado em satisfazer as necessidades mais naturais, mais orgânicas do agora na vida daquelas pessoas. E então o André encontra o menino. E o menino, ele tem os seus pãezinhos. E assim como ele aprendeu com a mãe que ele devia comer tudo, ele aprendeu uma outra lição com a mãe dele, que eu também aprendi com a minha, e seguramente você aprendeu com a sua. Se você tem alguma coisa e o teu coleguinha do lado não tem, o que você tem que fazer? Dividir. Você tem que compartilhar. Aqui está a segunda lição dessa história. Deus está disposto a multiplicar tudo aquilo que você estiver disposto a compartilhar. Vou repetir. Deus está disposto a multiplicar tudo aquilo que você estiver disposto a compartilhar. Mas eu não estou dizendo que Ele vai multiplicar na tua vida, porque não é sobre isso, não é sobre essa barganha. Na tua vida não vai faltar porque compartilhou, mas Ele vai multiplicar para os interesses do reino. O texto bíblico diz que Ele pegou aqueles 5 pães do menino, que se dispôs a compartilhar, e Ele multiplicou de maneira a atender as necessidades de uma multidão de pessoas, de maneira que no final sobraram ainda quantos cestos? 12 cestos sobraram. Você está entendendo o que Deus é capaz de fazer com aquele pouquinho que você pode compartilhar? Eu não estou dizendo que você vai compartilhar para receber na tua vida. Não é isso não, meu irmão. Isso aí é outra igreja. Aqui não. Aqui é o Evangelho. O Evangelho está dizendo que Ele vai multiplicar para os interesses do reino. Às vezes você fala assim, por que eu vou doar? Ou o que eu vou oferecer? O que eu tenho é tão pouco. Os meus talentos são tão poucos. Eu nem canto tão bem. Eu nem sei estudar a Bíblia com as pessoas. Eu nem sei sair para fazer bem. Eu não sei falar direito. Eu não tenho muito dinheiro. O que eu tenho é pouquinho. Tudo que você estiver disposto a compartilhar, Deus vai pegar e multiplicar para os interesses do reino. Depois que Jesus termina de fazer esse milagre, que talvez seja um dos maiores dos milagres que Jesus fez, porque está entre os 7 que João escolheu contar, ele sai de cena. O texto bíblico diz, quando você vem comigo aqui, que ele resolveu ficar sozinho, ele se retirou, ele não queria ver ninguém, ele não queria ver ninguém. Isso é uma questão que a gente precisa respeitar na vida de pessoas públicas. Pessoas públicas às vezes precisam não ver ninguém. Elas precisam dar uma desaparecida, elas não querem resolver problema. Jesus aqui não queria saber de nada, porque ele sabia que sempre depois que terminava, as pessoas queriam lhe trazer os seus problemas, as pessoas queriam contar das suas indignações, as pessoas queriam criticar o que ele falou, as pessoas queriam resolver coisas. Ele não queria nada, naquele momento, Jesus não queria ver gente, então ele sai de cena. O texto bíblico diz que ele se retira. E de maneira que os discípulos pegam um barco sem saber onde Jesus está e entram no mar, no lago. E no meio da madrugada, o verso 16 em diante, tem aquele famoso episódio em que Jesus aparece andando sobre as águas. No dia seguinte, aquela multidão que tinha comido do pão que Jesus multiplicou e tinha aclamado ele quase que rei, elas voltaram querendo ver Jesus e não encontraram mais Jesus ali. Elas queriam Jesus porque se tem uma coisa que atrai a popularidade, ou aumenta a popularidade de alguém, é a capacidade que ela tem de resolver as mazelas do agora. Imagina se ele virar rei. Não vai faltar comida, não vai ter mais gente com fome. Olha como esse é um mote inteligente para você ganhar uma eleição. Ele cura, não vai precisar mais de hospital. Quando tiver alguém doente, ele cura. É desse rei que a gente precisa. E eu fico imaginando que a popularidade de Jesus começou a aumentar. Eu fico imaginando que as redes sociais de Jesus começaram a follow, e os Jesus lovers, e é isso mesmo Jesus. A gente concorda com esse discurso, a gente gosta de você. E ele atualizava o feed, era tipo Juliette, assim, aumentando. Muitos seguidores, está ligado? E eu fico pensando que as agentes de mídias digitais de Jesus estavam empolgadíssimas, falando, é isso mesmo, Jesus, continua com esse discurso, você multiplicou o pão, agora que tal a gente pegar alguém que está necessitado de outra coisa e você resolve, esse discurso vende, as pessoas gostam, você está aumentando os seguidores, você tem muitos fãs. Eu chamo esses de o fã-clube do amor. O fã-clube do amor. Mas tem um problema com o fã-clube do amor. O problema com o fã-clube do amor é que enquanto Jesus está no discurso que eles gostam, eles seguem Jesus. Mas ao primeiro chamado à obediência, à mudança de vida, ao discipulado real, eles abandonam Jesus e deixam de seguir Jesus. Esse é o problema com o fã-clube do amor. Você entende? E é isso que acontece aqui. Porque quando a gente chega no verso 22, olha o que diz.
No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, seus discípulos tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Aquela multidão continuou indo atrás de Jesus porque eles queriam ver milagres. E quando eles chegam para Jesus para ver milagres, o que a assessoria de Jesus falou? Faz de novo, fala de novo, é bonito, dá ibope, a galera gosta. A turma do amor adora. O fã-clube aumenta. Mas Jesus parou e falou assim, não, ele mudou o discurso. Ele endureceu o discurso. Ele virou e falou, não vai ter mais milagre aqui. Sabe por que não vai ter mais milagre? Porque vocês estão vindo até mim pelos milagres e não porque vocês querem o Deus dos milagres. E aí deixa eu te falar uma coisa nessa tarde. Por que você veio aqui hoje? Talvez você tenha vindo aqui mais uma vez porque você está precisando de um milagre. Talvez você tenha vindo aqui mais uma vez porque você está precisando do pão. Porque o pão que você comeu ontem te voltou a dar fome hoje. Porque esse pão não sacia. O pão que você come ontem volta a ter fome hoje e ele não sacia. E você está aqui buscando Jesus de novo porque você precisa de novo pagar a fatura. Ou porque você precisa de novo que Ele resolva as questões do seu casamento que você mesmo criou. Ou porque você precisa de novo que Ele abençoe seus filhos. Ou porque você precisa de novo que Ele cure a sua doença. Ou porque você precisa de novo de pão. Porque é isso que nós queremos. Nós reduzimos Jesus a um fazedor de milagres. De maneira que nós queremos os milagres, mas nós não queremos compromisso com o Deus dos milagres. Porque nós somos uma geração compromissofóbica. Quando Jesus olhou e falou, tudo bem, vocês querem pão, não querem? Mas agora é o seguinte, vai ter que andar comigo. Aí eles falaram, não, então peraí, então eu não quero mais. Aí agora não. Olha o verso 26. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartardes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Aqui a assessoria de Jesus começou a falar, Jesus, espera aí, você está começando a ter um follow. Jesus, é melhor você voltar naquele discurso do pão, estava melhor. Mas tem um problema com Jesus. Que Jesus não adota o discurso para agradar a sua audiência. Ele não está preocupado com isso. E ele insistiu naquilo. E aqui começa uma briga, uma treta, que é mais legal que Netflix. É muito humanizado esse capítulo. A discussão que Jesus se envolve com aquelas pessoas chega a ser para pegar pipoca. Olha só. Quando ele fala assim, eu não vou mais fazer pão porque vocês estão querendo pão e não querem me seguir, aqueles homens olham para Jesus e falam, mas quem é você para a gente seguir você? E pior, olha só, vamos ler, é mais legal lendo. A Bíblia é muito mais legal que Netflix mesmo. Verso 28. O problema é que a gente não lê a Bíblia, né? A Bíblia, lê. Pega e lê. É uma delícia. Você vai se apaixonar por esse livro aqui. Eu estou falando sério. Gente, eu gosto de muita coisa de entretenimento. Tudo bem? Eu fui criado nas telas, de 14 polegadas de tubo, mas foi nas telas. Eu gosto de filme, de tudo. Mas não tem nada que seja mais apaixonante do que isso aqui. Eu não estou brincando, não é porque eu sou devoto, crente, eu tenho que ficar lendo para Jesus, não sabe, não é isso. É que não tem nada mais poderoso para a vida e para o sentido da vida do que isso aqui. E é um desperdício você não ler isso aqui, cara. Olha aqui. Verso 28, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, eu, Jesus, vocês têm que crer em mim. Então lhes disseram, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Verso 31, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Aqui começa uma discussão, porque Jesus fala assim, vocês não têm que querer aquele pão que te dá fome de novo, vocês não têm que querer um milagre, vocês têm que querer uma vida de discipulado, de obediência, de conformação da vida comigo. E eles falam, mas quem é você? Porque lá no deserto, nossos pais tinham pão, o maná todo dia.
Sabe o que eles estão dizendo para Jesus aqui? Eles estão dizendo assim para Jesus: Moisés é maior do que você, porque Moisés dava pão todo dia para a gente, você não. Você entende o que é dizer que Moisés é maior que Jesus? Não, Moisés não é maior que Jesus. Mas a sua fé às vezes, a sua jornada cristã às vezes é pautada num lugar em que Moisés é maior que Jesus na tua vida. Quando eles falam isso para Jesus, eles dizem assim: Moisés dava pão para a gente todo dia, mas vocês não. Jesus redevolve. Olha o que Jesus devolve. Verso 32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: sabe quem é que estava lá no deserto dando pão para os seus pais? Não era Moisés, era eu que estava lá. Porque no capítulo 5 de João ele vai dizer: eu era quem estava lá, eu sou aquele que estava lá no deserto. E agora ele diz de novo: sabe quem estava dando pão no deserto? Não era Moisés não, era eu. E sabe o que Jesus está dizendo aqui no primeiro século para o povo judeu? Olha a encrenca, é digno de ser morto na cruz ao afirmar isso. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: eu sou maior que Moisés. Isso é muito ofensivo, isso aqui é muito pesado, é muito forte. O que Jesus está dizendo aqui é: eu sou maior que Moisés. Não era Moisés que estava dando pão, era eu. Só que ele piora, olha o que ele faz, ó. Verso 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aqui Jesus evoca Deuteronômio 8, verso 3. O que está escrito em Deuteronômio 8, verso 3? Lembra? Nem só de pão viverá o homem, mas do quê? De toda o quê? De toda logos, de todo verbo, de toda a palavra que sai da boca de... E quem é a palavra que sai da boca de Deus, senão o próprio Cristo Jesus? O que ele está evocando? Ele está dizendo assim: eu sou o pão que desceu do céu. Vocês querem esse pão que vocês comem e voltam a ter fome, mas eu estou oferecendo algo muito melhor. Eu estou oferecendo uma sociedade com o dono da padaria. Verso 34, então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: vocês estão querendo um milagre, mas esse milagre é paliativo. Eu estou oferecendo para vocês algo muito maior do que esse milagrezinho aí. Eu estou oferecendo a vocês a minha vida. Eu estou oferecendo a vocês a minha presença. Há algo que você queira mais do que eu? Sim, Senhor, eu quero meu casamento de volta. Sim, Senhor, eu quero os meus filhos bem-sucedidos ou de volta. Sabe, a gente não troca Jesus por coisas ruins apenas. A gente troca Jesus por coisas muito boas e justas tantas vezes. Tantas vezes a gente quer coisas muito boas, mas o problema é que a gente quer elas mais do que a gente quer Jesus. Isso é um grande problema. E tantas vezes a gente só busca Jesus como um meio para conseguir aquelas coisas boas que a gente deseja. Tem que ter um outro jeito de viver essa relação com Jesus, em que Ele baste. Em que Ele baste. Mas isso é radical demais. É radical demais. É melhor você ficar no conforto da religião, obedecendo suas regras, vestindo suas roupas religiosas, porque viver nessa aventura de amar e seguir Jesus como se Ele fosse tudo na sua vida é muito difícil. Talvez você não vai conseguir. Continua cumprindo os seus ritos religiosos, que talvez vai ser melhor para você. Se apegue a eles, defenda eles, com unhas e dentes. Não permitam que mudem os seus ritos, seus costumes religiosos. Porque afinal de contas são estes que te garantem uma ideia de que você está sendo bom o suficiente para ser salvo. Porque viver com Jesus mesmo é muito diferente, muito radical e muito difícil. É viver como que se Ele bastasse. Eu falo isso como um pai que quer o melhor para as minhas filhas. E que tantas vezes eu quero muito mais o melhor para elas do que eu quero Jesus. Que eu quero um casamento feliz. Às vezes eu procuro Jesus para me dar um casamento feliz, mas eu me percebo que eu quero mais o casamento feliz do que Jesus. Você está entendendo que eu não estou falando aqui de coisas ruins versus Jesus, eu estou falando de coisas boas versus Jesus? Você já entendeu que às vezes Jesus não é tudo isso na tua vida mesmo?
Porque na realidade, se ele não fizer, você vai se indignar com ele, você vai ficar perguntando, por que eu estou te buscando, eu estou indo no culto, eu estou pondo a roupa certa, eu parei de comer, abandonei vício, a gente abandona até vício para Jesus abençoar a gente, se for necessário. A gente aumenta a oferta, a gente frequenta o culto, para Jesus abençoar a gente nas coisas que a gente quer. Você percebeu como é que a gente aparelhou a nossa religiosidade para conseguir de Jesus o que a gente quer, e o que a gente quer é tudo menos Ele. É sobre isso aqui. Quando Jesus se afirma como maior do que Moisés, ele compra uma briga enorme e a treta vai lá para baixo, vai baixar o nível agora, verso 41. Olha o nível que essa treta vai chegar aqui. É no nível de colocar a mãe no meio, literalmente, colocar a mãe no meio. Olha só, verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Verso 42. E diziam, não é esse o Jesus, o filho do José? A gente conhece o José. Ele não é o filho do José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz desci do céu a Jesus? Conta outra, a gente sabe a tua mãe. Tua mãe não é aquela lá que engravidou antes do casamento, que a gente nem sabe se José é o pai mesmo? Não é essa tua mãe? Você entendeu que eles colocaram na roda aqui? Eles colocaram essa história na roda para ofender Jesus. Porque quando você não consegue ir contra o argumento, você precisa ir contra a pessoa. Você precisa ler a Bíblia com os olhos mais humanos, viu? Porque é isso aqui que está acontecendo aqui. Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Mas Jesus devolve a provocação, ele coloca agora o pai deles no meio. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O que Jesus está falando é, vocês estão falando que o pai de vocês tinha pão todo dia. Cadê o pai de vocês? Está vivo ainda? Ah, não está, né? Morreu. Que chato. Porque aquele pão que vocês estão dizendo que tinha todo dia, não dá vida eterna. Quem dá vida eterna sou eu. Verso 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, olha isso aqui, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àqueles que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Aqui Jesus ofende a classe dos líderes religiosos por um outro motivo. Ele estava numa sinagoga e ele agora está fazendo uma analogia muito desnecessária, infeliz. É óbvio que ninguém entendeu que Jesus estivesse pregando canibalismo, dizendo, comam a minha carne, bebam o meu sangue. Não, eles entenderam que era uma analogia, era uma alegoria, mas ainda assim uma alegoria infeliz, porque há modos no púlpito, tem coisa que você não pode fazer no púlpito. Tem tipo de palavreado que você não usa no púlpito. E se tem uma coisa que você não podia usar, era dizer que você vai beber o sangue. Você está indo contra tudo aquilo que a Torá e Moisés disseram que era muito ruim, que era errado, que era pecado, que era contaminável. Agora Jesus está dizendo, sim, vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue. O que significa comer a carne e beber o sangue? O verso 56 nos diz, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Comer a carne e beber o sangue de Jesus é participar dos seus sacrifícios. Quando Jesus fala, você tem que beber o meu sangue e comer a minha carne, Ele está dizendo assim, você tem que viver uma vida de discipulado real, você precisa me seguir, você precisa adequar a sua vida aqui, você precisa participar dos meus sofrimentos e eu vou viver com você. Quando chega no verso 60,
acontece o seguinte, olha, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? O discurso de Jesus é muito duro. O texto vai dizer que essas pessoas vão embora, sabe por quê? Porque Jesus agora começa a dizer assim: não basta você querer o discurso que eu dei lá no início, você também tem que ter uma vida de discipulado. O convite de Jesus é um convite para compromisso, é um convite para caminhar junto, é um convite para moldar a vida, é um convite que exige obediência. E quando a gente fala de compromisso, obediência e mudança de vida, o fã-clube de Jesus vai embora. A gente gosta do Jesus Barney. Eu te amo, você me ama, somos uma família feliz. Um forte abraço. Mas o Jesus que convoca a obediência e mudança de vida, esse a gente não gosta. É aqui que a gente começa a abandonar Jesus. Sabe por quê? Porque um evangelho que só está preocupado com o agora, mas não é capaz de anunciar a vida eterna, é um evangelho manco e insuficiente. Lembra que eu falei no início? Que um evangelho que oferece a solução toda para o porvir e esquece o agora, ele é manco e insuficiente? Pois bem, um evangelho que só está preocupado em alimentar o faminto, em cuidar do necessitado, mas ignora a necessidade de que há necessidade de salvação de pecados, de remissão de pecados, de perdão de pecados, que há convite para mudança de vida, que há convite para discipulado, que há convite para compromisso, que há um céu que nos aguarda. Alimentar o faminto e não dar a ele a chance de conhecer a eternidade é também um evangelho manco e insuficiente. Ajudar o outro, o necessitado, cuidar das mazelas deste mundo agora, sem anunciar o porvir que está chegando, não faz de nós nem um pouco melhores do que uma ONG ou uma associação de benemerentes. Nós não somos uma ONG ou uma associação de benemerentes, nós somos muito mais do que isso. Nós estamos salvando pessoas para a eternidade, é isso que nós queremos. Mas para isso precisa de discipulado, obediência, mudança de vida, e isso dói. Dura esse discurso. Verso 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza. Eu gosto desse verso porque é um verso que está explícito como Jesus escandalizava os religiosos. Não pode escandalizar não. Quem se escandaliza é fraco na fé e precisa amadurecer na fé. Não é só você que não tem que escandalizar. Você não pode ficar refém do fraco na fé escandalizável. Jesus escandalizou a igreja dos seus dias. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem? Verso 62 é Jesus devolvendo aqui. Vocês estão dizendo lá no verso 41, quem é esse que diz que desceu do céu? Aí o verso 62, Jesus falando assim, poxa, se vocês duvidaram que eu desci do céu, o que vai ser então quando vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro vieram? Imagina, vocês acham que eu não desci do céu? Eu fico imaginando o que vai ser da cara de vocês quando vocês me virem subir para o céu. Verso 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. E aqui a gente encerra. 3 últimos versos. Verso 66. Olha o que acontece no verso 66. O verso 66 é um apelo de Jesus. É um apelo que Jesus faz para mim e para você nessa tarde. E é um apelo aos avessos. Olha o verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos, o que aconteceu? O abandonaram e já não andavam mais com ele. Essa é a diferença do fã para o discípulo. O fã gosta do discurso de Jesus. O fã, o pessoal do louvor está lá para trás, conecta aqui comigo ainda. O fã, ele gosta do discurso de Jesus. O fã gosta daquelas ideias do Jesus, amor, sabe, é porque é isso mesmo, o evangelho é isso mesmo. Mas quando esse Jesus pede compromisso, quando esse Jesus pede mudança de vida, quando esse Jesus pede para você participar dos sacrifícios dele,
Aí então acontece o verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam mais com ele. Sabe, se você veio aqui atrás daquele Jesus, se você veio aqui só atrás do pão, talvez seja necessário você procurar outro lugar. Tem outros lugares possíveis, em que Jesus não pede mudança de vida, em que o Jesus deles não pede essas coisas. Não pede compromisso, discipulado, não pede. Tem muitos lugares. Mas o Jesus do Evangelho, ele está dizendo assim, olha o apelo de Jesus no verso 67. Então perguntou Jesus aos 12, porque a multidão foi embora. Os fãs foram todos embora. Só ficaram os 12. E Jesus olha para os 12 agora e diz assim, e vocês? E vocês? Então perguntou Jesus aos 12, porventura, não quereis vós também retirar-vos? Vocês não querem ir embora também? Esse é o apelo de Jesus. O que vocês estão fazendo aqui ainda, até agora? Vocês não querem ir embora? Vão embora, aproveita, deixa, todo mundo já foi. Vocês não precisam ficar aqui não. Eu não estou precisando de seguidor. Eu não estou precisando de fã. Eu preciso de discípulo. Eu preciso de compromisso. Pode ir embora. Não precisa voltar sábado que vem. É esse o apelo de Jesus para mim. E é esse o apelo de Jesus para você nessa tarde. Não precisa me seguir. Não precisa. Pode ir embora. Se você não quiser compromisso. Dura esse discurso. Ao que Pedro respondeu. E a resposta de Pedro, meu Deus do céu, me arrepia de Deus. A resposta de Pedro é poderosa, meu irmão. A resposta de Pedro é de convicção. A resposta de Pedro é de gente que sabe o que quer. A resposta de Pedro é a resposta de gente que não tem dúvidas. A resposta de Pedro é alguém que se ergue e diz assim, olha que coisa maravilhosa, o verso 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde iremos, Senhor? Se só em Ti nós encontramos vida. Senhor, eu não tenho para onde ir, Senhor. Eu já procurei vida em todo lugar. Eu não encontrei vida em lugar nenhum, Senhor. Eu já procurei vida em todos os caminhos, em todas as possibilidades. Senhor, eu não vou para lugar nenhum, eu não tenho para onde ir. Eu vou ficar aqui, eu vou te seguir. Eu vou comer a tua carne, eu vou beber o teu sangue. Eu vou participar do teu sacrifício. E é isso que aconteceu com Pedro. A morte dele foi equivalente à de Jesus, em termos de físicos e de sofrimento. Eu não estou aqui porque eu quero pão, não. Eu não estou aqui querendo milagre. Eu não quero que o Senhor resolva nada na minha vida. Chega dessa religião de barganha. Eu não quero que o Senhor resolva nada. Eu quero te seguir. Porque só em Ti eu encontrei vida. Eu não sei onde você tem buscado vida, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem vida. Não tem vida em outro lugar. Não tem vida longe de Jesus. O que tem é uma vida paliativa. É uma vida fake. Não é vida. Não tem vida no Itaim. Não tem vida na Madalena, não tem. É da hora, mas não tem. Não tem vida. Não tem vida. Não tem vida na Faria Lima, meu irmão. Lá é outro Deus, é o capital, é o Mamon, é a concorrência. Não tem vida lá. Por que você está dando toda a sua vida lá, se lá não tem vida? Você não vai encontrar vida lá. Deixa eu te dizer, a vida lá é residual e fake. Pode parecer que tem vida, é divertido, não é? Ah, brincar é divertido, não é? Ganhar dinheiro. Não tem vida ali, meu irmão. É como um ventilador, não é? O ventilador só funciona quando está ligado na fonte da vida, não é? Na energia. E quando você puxa ele da tomada funcionando, o que acontece com o ventilador? Ele continua girando. Aquilo ali a gente chama de energia residual. Parece que ele está vivo, mas ele não está vivo, porque só a vida se ligado na fonte de energia. É isso a vida que o mundo oferece. Parece que é vida, mas não é vida. Que a minha e a tua resposta nessa tarde seja como a de Pedro: Senhor, eu não tenho mais para onde ir, Senhor. A grande verdade é que eu já procurei vida em todos os lugares.
Mas, Senhor, eu não vou para lugar nenhum, eu não vou arredar o pé daqui, sabe por quê? Porque eu não conheço o caminho. Só Tu és o caminho. Eu não sou o dono da verdade. Só Tu és a verdade. Eu não encontro vida em lugar nenhum, porque só Tu és a vida. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você entende isso, meu irmão? Deus está dando para mim, para você, mais uma chance de dizer para Ele: eu não vou para lugar nenhum. E talvez te dando uma chance hoje de tomar uma decisão de compromisso na tua vida com Deus. Talvez você está aqui na atitude do fã, porque é legal, Jesus é muito legal. Jesus é tudo isso e mais um pouco que você está pensando. Mas não basta. Ele quer discipulado real. Deus seja louvado pela vida do Sérgio, que tomou essa decisão. Elisângela. Tantos outros que a gente sabe que vão acontecer nos próximos sábados. Mas esse lugar também é um lugar para colocar a real na mesa e te dizer: Ele quer fazer um convite para que você tenha discipulado e compromisso real com Ele. Porque só há vida em Cristo Jesus. Eu queria que você ficasse em pé agora para cantar com a gente. Eu quero que a gente cante essa música. É um hino do Inário Adventista, número 321. Mas é um hino gigante do cristianismo, que declara o tamanho de quem é Jesus na minha e na tua vida. E se você não está no grupo dos que vão embora, dos fãs, se você ficou aqui porque você quer discipulado real, eu queria que você cantasse isso para Ele, que você louvasse isso para Ele. Mas eu queria que fosse de coração. Não fosse só o coral, não fosse só que vai entrar aqui, que eu já achei que estava aqui já. Não é só o coral, não é só o louvor. Não, é você de todo o seu coração. Eu queria muito sentir essa igreja cantando assim de todo o peito, dizendo que Jesus é maior que ouro e bens. Que Jesus é maior e melhor do que tudo que você pode ter nessa vida. Você consegue declarar isso sobre Ele? Você consegue se arrepiar, se emocionar com isso? Você consegue convidar o Espírito Santo para habitar em você agora enquanto você canta? E você sentir a presença dEle, declarando para o céu: Senhor, nós não vamos para lugar nenhum, porque nós não temos para onde ir, porque só em Ti nós encontramos vida. Depois eu quero orar com você. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser o Rei com poder nas mãos, mas no mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo, Ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos,
caminho do bem. Caminho do bem, verdade e paz. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. 1000 vezes, Senhor, 1000 vezes nós preferimos o Teu nome, 1000 vezes nós preferimos Cristo Jesus, 1000 vezes nós preferimos a Tua presença do que qualquer outra coisa, mesmo as coisas tão belas e boas que esse mundo pode nos oferecer. Senhor, diante da Tua presença, nessa tarde nós dissemos que não vamos para lugar nenhum, Senhor, nós não temos para onde ir. Nós já procuramos vida em tantos lugares, Senhor, e não temos encontrado vida em nenhum outro lugar. Apenas em Ti nós encontramos as palavras que podem frutificar vida em nós. Apenas em Ti nós encontramos o caminho, a verdade e a vida. Por isso, Senhor, como Pedro, nós dizemos assim: Senhor, nós não temos para onde ir. Nós vamos participar do Seu sacrifício, Senhor. Nós vamos comer da Sua carne e beber do Teu sangue. Nós queremos uma vida de discipulado real e da Tua presença na nossa vida acima de qualquer outra coisa. A gente não quer Te pedir nada aqui. A gente não veio buscar nada aqui, Senhor. A gente só quer ir embora com a certeza de que o Senhor está conosco. Porque 1000 vezes nós preferimos a Tua presença do que qualquer outra coisa que essa vida pode nos dar. É o que nós declaramos na presença do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Declare. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Amém. Deus abençoe vocês.